Cansada da traição do marido, a mulher teve sua vida salva por um morador de rua que... Ângela estava voltando correndo para casa, pois tinha que cozinhar algo bom, já que hoje era sexta-feira e seu marido ia voltar para casa um pouco mais tarde do que o normal. Então ela deveria ter tempo suficiente para entrar na mercearia e comprar uma garrafa de um bom vinho para comemorar com seu marido, pois os dois tinham se reconciliado apenas um mês atrás. Ângela voltou para casa e demorou um tempo para entender o que estava acontecendo por lá. Infelizmente, parece que seu marido havia desistido da recente reconciliação e tinha aproveitado que sua esposa tinha saído para juntar todas as suas coisas a fim de se mandar dali. Totalmente desiludida, Ângela ficava sentada na beira da cama, pois já não sabia o que fazer para que seu marido, André, ficasse. Ela já estava cansada das brigas e ele também. Já era a terceira vez que ele estava deixando Ângela e ela estava começando a se acostumar com isso. Ele não voltaria para casa naquela noite, então Ângela se levanta e o ajuda a fazer as malas. Ela estava cansada de tudo aquilo e só queria ir para a cama descansar um pouco, já que a comemoração da noite foi cancelada. Toda vez que seu marido saía, depois de 1 ou 2 meses, ele voltava com a cabeça baixa, pedindo perdão. Ângela o acolhia e depois cozinhava para ele. E ele elogiava seus pratos e dizia que não havia ninguém melhor que sua linda Ângela. Ao final daquela noite, mesmo já tendo passado por isso tantas vezes, Ângela chorou a noite toda e sentiu pena de si mesma. Menos do que um mês depois, a campainha tocou e Ângela abriu a porta. Seu marido estava parado à porta e disse que estava de volta. E o padrão do casal era sempre o mesmo. Ele saía de casa, depois voltava, sorria muito antes que Ângela o abraçasse. Ângela chorava e então ele lhe pedia que perdoasse. Porém, dessa vez, a situação era um pouco mais delicada. Afinal, hoje era o aniversário de casamento deles. Ângela esperava que André não esquecesse e rapidamente preparou uma salada, colocou uma galinha no forno e começou a colocar à mesa. Ainda restava algum tempo para André chegar, então Ângela escolheu um vestido lindo e fez sua maquiagem. Depois ela pensou por 1 minuto e puxou seu cabelo para cima, um penteado que ela acreditava a deixar mais atraente. O tempo passou e já era muito tarde, nada de André aparecer. Então Ângela se cansou de esperar sozinha e abriu o vinho. Após beber um pouco, ela derramou um copo inteiro de vinho no ralo da pia, se parabenizou pela ocasião e foi para a cama. Quando eram aproximadamente 4 horas da manhã, ela ouviu uma porta fechando. Era André, que se deitou no sofá da sala de estar, sem nem mesmo ir ver se sua esposa estava bem. Ângela pressionou seu rosto contra o travesseiro e começou a chorar. Ela estava tão cansada disso e sabia que não merecia esse tipo de tratamento. Afinal, ela era uma jovem mulher muito bonita, fina e muito mais do que aquele homem merecia. Ângela levantou-se enquanto André ainda dormia e foi para a cozinha e depois para o banheiro, onde ela viu a camisa do marido na máquina de lavar roupa. Ela cheirava a perfume de mulher e havia batom em seu colarinho. A mulher pegou a camisa e foi para onde André estava dormindo tirar satisfação. Ele abriu os olhos assustado com a chamada que ela lhe deu. Então olhou para Ângela, viu a camisa que ela estava segurando. Então o homem sentou-se no sofá enquanto Ângela lhe mostrava as manchas de batom. Deus, como saberia disso? Talvez a camisa tenha ficado manchada acidentalmente ou você fez de propósito só para brigar comigo. André mentia para escapar das acusações. André, isso é batom vermelho. Eu nunca uso batom vermelho, você sabe. Por que o batom vermelho de uma estranha está no seu colarinho? Me responda.
era o que Ângela vociferava contra o homem. E ela continuava: esse era para ser o nosso aniversário de casamento, homem. Por que você fez isso comigo? André ignorou a mulher, puxou seu cobertor e murmurou: parabéns, agora me deixe dormir. Ângela olhou para ele e pensou por que ela precisava aguentar tudo isso. Ela foi para o corredor e pegou uma grande mala de viagem. Foi calmamente para o quarto e, com muito cuidado para não amassar nada, começou a empacotar as coisas de seu marido imundo naquele mesmo instante. Claro que uma única mala não seria suficiente, mas ela estava empacotando as coisas mais importantes do homem. André adorava roupas caras. Ele até tinha muito mais roupas do que Ângela. Quando a mala estava cheia, ela a fechou e colocou seus documentos no bolso lateral. Ela ouviu o André se levantar e ir para o chuveiro. Então trouxe a mala de volta para o corredor e colocou onde ele notaria imediatamente que ela não o queria mais naquela casa. Ela voltou para o quarto e fechou a porta. Algum tempo depois, ela ouviu André sair do chuveiro e ficar quieto por 5 minutos. E então, ela ouviu seus passos novamente. Ângela virou o rosto em direção à parede enquanto a porta se abria. Você acha que poderia me assustar empacotando minha mala? Obrigado. Eu ficarei feliz em sair desta casa. Eu ficarei muito bem. Tem muitas pessoas esperando por mim lá fora. Foi o que respondeu o André, além de falar muitas coisas ofensivas para ela. Mas Ângela manteve o silêncio. Quando ele terminou, ela se virou e olhou para ele, mandando pôr as chaves no armário e não voltar nunca mais. Ângela deitou-se novamente e ouviu seu marido se preparando e chamando alguém. Então a porta da frente bateu forte e ela mais uma vez chorou, mordendo seu travesseiro e odiando a si mesma. Ela não o deixaria entrar novamente em sua vida, não importava o que ele fizesse. Ela sabia que ele não mudaria nunca. Ângela começaria a viver sem seu marido, mas afinal, ela já estava acostumada a isso, já que ele tinha saído de casa muitas outras vezes. Uma vez que ele tinha partido por 6 meses, até que seu novo amor o expulsou, e então ele voltou para casa com os olhos culpados. Ângela sofreu tanto quando ele a traiu pela primeira vez, até que nas outras várias vezes que isso aconteceu, ela já havia começado a se acostumar. Humilhada, ela foi para o trabalho, depois foi para uma loja, voltou para casa, comeu e dormiu. Em geral, ela viveu uma vida chata, monótona e comum por bastante tempo depois desse ocorrido. Mas, em uma certa noite, ela estava indo para casa e correu para o supermercado antes que ele fechasse. E quase imediatamente viu seu ex-marido com uma jovem mulher ao seu lado. Ela estava usando um casaco desabotoado, lábios vermelhos brilhantes, que riam enquanto escolhiam uma frigideira e pareciam felizes. Ângela se virou e saiu correndo da loja. Correu para casa praticamente sem ver a estrada escura. Na cozinha de casa, ela se sentou no escuro e chorou. Eram 8 horas da noite. Ângela começou a trabalhar para dar a volta por cima. Primeiro, ela precisava recolher tudo o que lembrava seu ex-marido da casa. Então, ela pegou grandes sacos de lixo e começou a despejar coisas velhas daquele homem. Suas roupas velhas, a escova de dente, o material esportivo e até a caneca favorita dele. Ela arrastou esses sacos pela escada acima e percebeu que não conseguia fazer isso sozinha, pois eles eram muito pesados. Então ela viu um sem-teto sentado perto da janela no andar térreo. Eles frequentemente entravam no prédio para se aquecerem. Geralmente havia muitos deles, às vezes bêbados e barulhentos, mas ela notou que esse homem estava sóbrio. Que se dane, disse ela para si mesma quando percebeu que não seria capaz de arrastar todo esse lixo. Então ela pediu que ele a ajudasse. O homem pegou facilmente suas sacolas e as carregou até o lixo. Ângela segurou a porta aberta para ele até que retornasse. Depois disso, ela agradeceu pela ajuda do homem, que a sentou de volta.
O homem voltou a se aquecer no saguão enquanto Ângela voltava para casa. Ao olhar para todos os cômodos, ela viu que ainda havia muita coisa daquele homem e não queria nada daquilo perto dela. Então ela pediu novamente a ajuda ao pobre senhor que se aninhava entre suas vestes surradas e este imediatamente topou ajudá-la com o que fosse necessário. Enquanto ela colocava as coisas para o lado de fora, ela e o senhor ficavam conversando, já que Ângela havia dito que o senhor poderia pegar o que ele quisesse daquelas coisas para si. Eles criaram um certo tipo de laço naquele instante, enquanto o velhinho deixava que a mulher desabafasse tudo o que o marido idiota havia feito nos últimos anos. Ouvindo tudo, o homem sorriu e Ângela ficou surpresa ao ver os seus dentes brancos e a expressão alegre em seu sorriso. Sem nem perceber, ela foi para a cozinha, abriu a geladeira e rapidamente colocou patês em um prato, pãezinhos e os colocou no micro-ondas, além de fazer café também. Quando ela abriu a porta, o homem estava de volta em seu lugar. Ângela trouxe uma bandeja de comida e pediu para o homem acompanhá-la naquele lanchinho rápido da noite. Claro que o senhor aceitou e eles comiam enquanto conversavam bastante sobre a vida. Os dias passaram lentamente e Ângela percebeu que tinha ganhado um amigo. Sempre que ela saía para trabalhar ou ia às compras, o senhor estava naquele mesmo lugar. Ela o ajudava com o que podia, e ao longo das semanas, ela foi criando um carinho por aquele homem, já que ele lhe lembrava bastante seu falecido pai. Ela descobriu que o nome daquele homem era Carlos, e por muito tempo ele viveu uma vida normal, assim como todos os outros, mas por causa de um golpe feito por sua ex-mulher, ele perdeu tudo e foi parar na rua. E desde então, há mais de 5 anos, ele não conseguia outras oportunidades para trabalho e por isso permanecia sozinho e desamparado na rua. Pensando bastante em como ajudá-lo, Ângela buscou em seus contatos alguém que pudesse dar ao bom senhor uma outra chance para se reerguer na vida. Aquilo também fazia muito bem para ela, que há muito tempo havia parado de chorar, graças aos conselhos e à companhia de Carlos. Numa das noites mais frias do ano, ela volta para casa muito animada para reencontrar o senhor e lhe contar uma novidade. Mas o homem já não estava mais lá. Ela perguntou aos vizinhos do bairro e ninguém sabia de nada. Quando foi entrar em casa, notou que a porta havia sido forçada. Alguém estava em sua casa. Antes que ela pudesse gritar, viu que no interior havia alguém sentado bem no sofá, com um semblante furioso. A pessoa que estava lá era André, e ele começou a gritar com a mulher após puxá-la para dentro de casa. Ouviu-se o barulho de gritos e pratos quebrando. A mulher gritava em resposta naquela discussão homérica. Os vizinhos temiam que algo pudesse ficar pior ainda, mas mesmo assim, ninguém foi ajudar, ninguém interviu, ninguém apareceu. A mulher se pôs a chorar e a implorar para que André saísse de sua casa, mas o homem ficava cada vez mais louco enquanto gritava com a mulher e, ao mesmo tempo, lhe pedia perdão. Ele não a deixava sair de dentro de casa. O homem estava completamente bêbado e falava que tinha sido jogado na rua pela outra mulher e que precisava de ajuda. Mas Ângela havia prometido que dessa vez não voltaria atrás e, por isso, lhe negava todas as investidas. Com medo e temendo o pior, pois o homem estava ficando cada vez mais insano, Ângela gritou por socorro e tentou fugir dali. Mas o homem era mais forte e a prendia contra a parede. Ela consegue então acertar um abajur em sua cabeça e aproveita o momento para fugir dali. Mas quando o homem levanta do chão, imediatamente inicia uma perseguição violenta. Aos gritos por ajuda, Ângela temia que o pior acontecesse. Mas após atravessar o parque naquela noite escura e gelada, ela só conseguiu ouvir um grito de um homem e um som de algo pesado caindo no chão. Quando a mulher se recompôs e olhou para trás, viu que André estava caído, quase desmaiado, e que ao lado dele
Carlos, o sem-teto que lhe ajudava, estava de pé e segurando uma cadeira. Exatamente uma das cadeiras que eram do André e que ela havia dado para o homem sem casa. Com a perseguição interrompida, ela se pôs a chorar mais uma vez, enquanto o senhor Carlos corria para perguntar se estava tudo bem. Algumas horas depois, já na delegacia de polícia, os dois amigos foram liberados, enquanto o ex-marido foi indiciado e preso. Com um sorriso no rosto e uma sensação de alívio, Ângela virou para Carlos e disse: "Ah, já ia me esquecendo. Eu te arrumei um emprego com uma amiga. Vamos para minha casa. Você precisa de um banho e de roupas limpas para o seu primeiro dia amanhã." E se você gostou dessa história emocionante, não se esquece de se inscrever no canal e de clicar em gostei. E se você ativar as notificações, vai poder receber todos os dias novas histórias lindas e emocionantes. Até a próxima!